Olá, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar sequência ao nosso curso de Cálculo 1. Na verdade, a gente já fez uma introdução intuitiva das noções de limite, tá ok? Então, eu vou repetir, na verdade, a definição de limite por uma ideia intuitiva somente, uma noção intuitiva, até porque é essa noção intuitiva que nós precisamos para fazer as aplicações, tá bom? Pelo menos nesse primeiro momento, nós vamos falar apenas de uma ideia geral de limite, falar de continuidade, para em seguida nós resolvermos as questões. Então, vamos começar o seguinte. Falar número 1, eu vou dizer aqui, definição intuitiva de limite. Essa definição intuitiva é dentro das noções que nós já falamos em aulas anteriores. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, dada uma função f, uma função f, eu vou definir essa função do domínio de f, tá? A função ela vai do domínio de f até os reais. Claro, eu estou querendo que o domínio esteja contínuo. O domínio da função é um subconjunto dos números reais também, tá, pessoal? Deixa claro isso. Então, dado uma função f e um ponto P, esse ponto P ele pode ser um elemento do domínio, tá? Ele pertence ao domínio, ou então, mesmo que ele não pertença ao domínio, mas a gente vai exigir que esse ponto P seja extremo de algum intervalo que compõe o domínio. Ou P, tá? É extremo, você está na extremidade, é extremo de um dos intervalos que compõem o domínio da função, d de f. Ok, então se você tem uma função e tem um ponto P com essas características, ou ele está no domínio, ou se não está, pelo menos ele deve pertencer à extremidade de um dos intervalos, então nós podemos definir, diz-se que o limite dessa função f de x, quando x tende a P, é igual ao valor L, tá? O limite igual a L, já estou usando aqui a notação de limite, tá? O limite da função f quando x se aproxima de P igual a L, quando ao aproximar x de P, ou seja, quando você aproximar o x de P, a função, os valores da função vão se aproximando desse valor L. Claro que L pertence aos reais aqui. Ao aproximar x de P, vírgula, f de x aproxima-se de L. Tá? L, que é o valor do limite, claro, aqui também é um número real. Tá? Eu vou escrever aqui no final. Um valor L pertencente aos reais. Vê se está aparecendo no vídeo, dá uma olhada. Quando ao aproximar, acho que não está aparecendo no vídeo esse pedaço. Quando ao aproximar, eu escrevi ali em cima, tá? Quando ao aproximar x de P, f de x aproxima-se de L. Quando ao aproximar x de P, tá? Vírgula, f de x aproxima-se de L, pertence aos reais. Bom, essa aqui é uma noção intuitiva e baseada nessa definição, nós resolvemos alguns exercícios para vocês, como, por exemplo, exemplo 1, suponha que eu quero calcular
Aqui, esse cálculo é um cálculo intuitivo, tá bom? Calcule intuitivamente o limite da função x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5, quando x tende a 5. Ok? Eu quero calcular isso aqui. Observa que se o x for igual... Se você colocasse x igual a 5, essa função aqui ela não estaria bem definida. Não estaria definida, porque, veja, se você colocar 5 aqui no lugar do x, 5 menos 5 dá 0. Você teria 0 no denominador. E se você colocar em cima, no lugar desse x aqui, do x ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado dá 25, 25 menos 25 dá 0. Olha, então, ao substituir o 5 diretamente no lugar do x aí na função, você vai ter uma expressão do tipo 0 sobre 0. Ora, uma expressão desse tipo, nós sabemos que é uma expressão indeterminada. Eu vou colocar aqui uma resolução. Então, ao substituir isso daqui, ó, tá? Limite x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5. É claro que aqui necessariamente o x é diferente do 5. Ó. O x não pode ser igual a 5, porque se for igual a 5, ó, x tende a 5. Se for igual a 5, vai ficar 0 sobre 0. E aí você tem uma expressão indeterminada, ou vamos chamar simplesmente de indeterminação. 0 sobre 0 me dá infinitas possibilidades de resultado. Já falamos isso também. Bom, e o que a gente faz para levantar essa indeterminação? Bom, neste caso, nós temos, então, que simplificar esta expressão, ou seja, tentar obter uma outra forma desta expressão que talvez seja até mais simples que ela e que não aconteça isso no zero. Por exemplo, aqui nesse caso, eu tenho que x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5. Se eu fatorar aqui a x ao quadrado menos 25, então você vai ter raiz quadrada de x ao quadrado, vamos usar, estou aproximando do 5, aqui x é positivo. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Tá? Raiz quadrada de 25 é 5. Então, nós temos aqui esses dois números aí, o x ao quadrado e o 25, são quadrados perfeitos. Tudo bem? Então, nós usamos uma fatoração chamada diferença de dois quadrados. Ó. Então, ok? O resultado aqui da fatoração é o produto da soma pela diferença dos termos que você obtém da fatoração. E aqui, x mais 5, x menos 5, desculpa, x menos 5. Ao simplificar, então vai sobrar x mais 5. Ou seja, o que eu tenho aqui é que esta expressão aqui, tá? Que é uma expressão indeterminada quando x é igual a 5, é igual a esta aqui. Ó. Ora, mas aqui, quando x é igual a 5, ela não tem problema nenhum. Ó. Então, essa igualdade ela ocorre, claro, desde que o x seja diferente de 5. Ó. Essa igualdade só é verificada nesta situação, porque esta é uma condição aí da tua função. Então, nós temos essa igualdade desde que o x esteja diferente de 5. Muito bem, já que elas são iguais, aqui eu posso ter x diferente de 5, então eu vou calcular o limite da seguinte forma. O limite, está aparecendo no vídeo, o limite está, mas agora não apareceu mais, né? Eu estou usando o meu celular, então o vídeo está curtindo, o campo visual aqui está pequeno, tá? Então corta uma parte do quadro. Então, olha, continuando aqui em cima, o limite de x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5, quando x tende a 5, o limite desta expressão será igual ao limite de x mais 5, somente x mais 5, quando x tende a 5. Ora, mas essa expressão ela não tem nenhum problema com o x igual a 5. Se você substituir o x5 aqui, então você vai ter um valor determinado aqui. Substituindo aqui, então, 5 com mais 5 é 10. Tá? Então, esse é o valor do limite. Okay? Então, sobre esse exemplo aí, para a gente relembrar, nós já tínhamos falado sobre isso. Bom, em seguida ao conteúdo, nós falamos em limites laterais. A ideia era falar da existência do limite. Mas quanto é que, intuitivamente, esse limite existe? Então, nós vamos falar aqui de uma outra definição. Em vez de falar de definição, eu vou colocar logo
a existência do limite. Tá? Existência do limite, mesmo que de forma intuitiva. Ok? Então, nas mesmas condições da definição anterior, tá? Nas mesmas condições da definição anterior, para verificar a existência do limite, nós temos alguns exercícios lá na nossa atividade que pedem para você, antes de calcular, fazer a verificação. Que aí aparece exatamente quando ele pede o seguinte, olha, calcule esse limite quando ele existir. Se não existir, justifique sua resposta. Então, ele quer que você verifique se existe ou não. E aí nós vamos usar esse teorema aqui. Na verdade, que é um teorema de existência, mas nós estamos falando de forma bem intuitiva para que a gente possa entender. Então, o que a gente faz? Olha, nas mesmas condições da definição anterior, aí a gente vem aqui. Ó. Bom, o limite existe, tá? Se, vou colocar aqui, se e se o limite de f de x, quando x tende a p pela direita, se isso aqui é igual a um valor L, tá? 2. Vou chamar de um valor L1, ou seja, se eu calculo o limite lateral pela direita do P. Então, esse símbolozinho aqui é uma notação apenas para representar o limite lateral à direita. Então, se você calcula o limite pela direita do P, o que significa? Eu aproximo do P por valores de x maiores que P. Então, x tende a P pela direita, significa que os valores de x são maiores que P. Tá? É apenas um símbolo isso daqui. 2. Então, esse aqui é um limite lateral à direita. Tá? Se você calcula o limite lateral à esquerda, ou seja, o limite de f de x, quando x tende a P pela esquerda, o que significa isso daqui? Que o x se aproxima de P por valores menores que P. Tá? Então, esse sinalzinho aqui é apenas para indicar que você está se aproximando de P por valores menores que P. Aí nós chamamos de limite lateral à esquerda. Se você calcular esse limite aqui e der L2, olha, então você calculou o limite lateral pela direita, da L1. Calculou, aqui são números reais, tá? Esse aqui pertence aos reais aqui. Aqui também pertence aos reais. Bom, se você calculou esses limites laterais pela direita e pela esquerda, se eles forem iguais, então o limite existe. E se eles forem diferentes, o limite então não existe. Ok? É simples assim. Vamos lá. Então, se acontecer isso, então o limite de f de x, da função f de x, quando x tende para P, existe, vamos ver se está aparecendo no vídeo, existe, ok, existe, se, vírgula, e somente se, tá, o limite, se somente se, o limite de f de x, quando x tende a P, pela direita, é igual, primeiro eles existem, né? Os limites laterais, se somente se, os limites laterais, se somente se os limites laterais, esse limite aqui, limite de f de x, quando x tende a P pela direita, e limite de f de x, quando x tende a P pela esquerda, eles existem. E eles são iguais, tá? Existem e são iguais. E limite de f de x, quando x tende a P pela direita, é exatamente igual ao limite de f de x,
quando x tende a P pela esquerda. Se os limites laterais, eles existem. Isto é, aqui, usando esses valores, L1 é igual a L2, tá? Isto é, esse valor aqui, L1, tem que ser igual a L2. Ok? Por exemplo, se você tivesse aqui, ó, assim, de forma genérica, eu vou chamar de exemplo 2 aqui. Um exemplo 2. Exemplo 2. Se de forma genérica eu tenho uma função assim, ó. Suponha que eu tenho uma função assim. Essa função, ela, por exemplo, no intervalo aqui, até que num ponto P, olha aqui o ponto P. Aqui eu tenho uma função f1 de x, tá? Eu tenho um gráfico. E daqui para frente, suponha que eu tenho outro gráfico. O f2 de x. Suponha que essa função, então, eu tenho uma função f que é definida por duas funções diferentes. Ela é definida por dois pedaços diferentes, por duas partes diferentes. Temos uma função que é definida aí por partes, tá? Um pedaço, um outro pedaço. Tudo bem? Suponha aqui que o ponto P ele não pertence ao domínio da função, tá? Então, tenho uma função aqui que vai do ponto A até o ponto B, ó, do intervalo AB, uma função definida no intervalo AB, bem? E exceto no ponto P. Ou seja, essa minha função f está aparecendo, não está aparecendo. Deixa eu subir aqui um pouquinho para ver se aparece. No vídeo. Apareceu agora? Sim, apareceu. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um zero, olha. Aqui eu tenho o ponto P, e aqui suponha que eu tenho um ponto A e aqui um ponto B. Vou ver se está no vídeo. Tá? Mais ou menos. Não está totalmente, não está aparecendo. Vou subir um pouquinho mais. Então, vamos lá. Sistema cartesiano. O zero aqui eu estou considerando um ponto P. Aqui um ponto A, um número real A, e aqui um número real B. Vamos ver se aparece no vídeo. Sim, agora está aparecendo no vídeo. Muito bem. Então, esta minha função, pessoal, do jeito que está lá, ela está definida da seguinte maneira. Deixa eu ver se você saca aí. Suponha que para esse valor, tá, está associado aqui, esse ponto aqui, claro que aqui nós temos um ponto, tá bom? Esse ponto, esse P está associado a um ponto que eu vou chamar aqui de L. Um L. Um número real L. Já que eu tenho um par ordenado, então esse P corresponde a um valor real L. Esta função f, então, nesse caso, aí eu tenho uma função definida dessa maneira, ó, f de x, que é definida por duas partes. Né? Ela assume esses valores da função f1 de x, ou seja, que é uma função. Podia ser, por exemplo, uma função quadrática. Ela assume esse valor aqui se o x estiver entre o a e o p. Se o x está entre A, aqui é fechado no A, e aberto no P. Ó. Ok? E ela assume um outro valor, uma outra função, f2 de x. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter uma função quadrática, aqui uma função afim. Eu poderia ter aqui uma função afim, aqui uma função constante, ou uma função exponencial, uma função trigonométrica, ou seja, são funções diferentes aí, não necessariamente iguais. Poderia ser, claro, iguais também. Então, aqui eu tenho uma função f2 definida no outro intervalo, para o x variando entre P e B, fechado no meio. Tudo bem? O domínio dessa função, então nós temos um intervalo que vai de A até B. Ó. A até B. Claro, retirando o ponto P. Você vê que no ponto P não está definida. Tem uma bolinha aqui, ó, menos o ponto P. Vamos retirar o ponto P. Então, você vê que o ponto P ele não pertence ao domínio. Entretanto, ele faz parte da extremidade de dois intervalos aqui que compõem o domínio. O domínio é formado por dois pedaços. Certo? Você poderia escrever esse domínio de outra maneira, para a gente entender a definição. Podia ser um intervalo fechado que vai de A até o ponto P, aqui no P aberto, unido o intervalo aberto de P até B. Podia ser desse jeito.
Então, o P, apesar de não pertencer ao domínio, mas ele está na extremidade. Então, eu posso calcular os limites laterais, tá bem? Veja, se você calcular o limite lateral, se você tomar um x aqui pela direita, fazer um x aproximar pela direita de P, ó, então o f de x aqui vai se aproximar de L. Ó. F de x aproxima-se. Olha, à medida que o x, você vai tomando o x cada vez mais próximo de P, ó, o f de x vai descendo aqui, ó, e vai aproximando-se de L. Ou seja, claramente nós temos que o limite de f de x, quando x tende a P pela direita, é L. Ó. No gráfico lá, x aproxima-se de P, f de x aproxima-se de L. Esses conceitos nós já vimos. Tá? A gente está repetindo, porque quando nós tivemos uma pausa de uma semana, eu estou repetindo esses conceitos, só para relembrar. Ok, também aqui, ó, se você calcular o limite pela esquerda agora, eu vou aproximar pela esquerda. Eu vou tomar um x agora aqui, ó, pela esquerda do P, e vou aproximar de P pela esquerda. Então, aqui eu tenho f de x. Ó. À medida que x aproximar de P, vai aproximando de P, o f de x também vai se aproximando do L aqui, ó. Preste bem atenção, à medida que você aproxima aqui, o f de x sobe aqui, tá bem? Ele vai subindo, tá bem? Vai subindo aqui para aproximar de P de L. Ó. Então, quando x tende a P pela esquerda, limite de f de x, quando x tende a P pela esquerda, também é igual a L. Ora, mas se pela direita da L, pela esquerda da L, então você pode afirmar, então, logo, o limite de f de x, quando x tende para P, é igual a L. Tá? Por que igual a L? Porque esses limites laterais aqui são iguais. Ó. Tá? São limites iguais aqui. Pois, por que o limite é L? Porque os limites laterais existem e são iguais. Bom, espero ter ficado claro aí para você essa ideia de existência do limite. Até porque nós temos várias questões na nossa atividade que exigem que você faça essa verificação. Ou seja, calcular pela direita, calcular pela esquerda e verificar se são iguais. Se são iguais, aí você pode afirmar. Se são diferentes, você pode então justificar. Olha, os limites laterais são diferentes. Essa é a justificativa que eu estou esperando na atividade que eu passei para vocês. Tá bem, pessoal? Então, vamos seguir em frente. Agora eu vou falar de continuidade. Falei de existência, limites laterais. Ok, eu vou falar de continuidade. É o terceiro ponto aqui na nossa aula de hoje. Tá? Terceiro ponto. Continuidade. Continuidade. Tá? Então, dados, uma função f, claro, eu vou definir a função f que vai do domínio de f até os reais, tá? E claro, eu também estou considerando que o domínio é um subconjunto de números reais, tá bem, pessoal? Deixar claro isso aí. E considere também um ponto P que pertence aos reais. Tá? Então, dizemos que f é contínua, que a função f é contínua. Contínua é em P, quando dos pontos. Primeiro, o valor da função no ponto P, ele existe, ou seja, existe o f de P. Então, quando existe o f de P, ou seja, o P pertence ao domínio, está exigindo aqui, ó. Se existe o f de P, é porque aqui está exigindo que o P pertence ao domínio. Tá? Agora, para você verificar a continuidade, o ponto tem que ser um ponto do domínio. 2. Existe o limite. Tá? Existe o limite de f de x quando x tende a P. E 3. Esses dois valores são iguais. Tá? O limite de f de x quando x tende a P é igual a f de P. Olha, pessoal.
O que a gente quer, então, se você tiver uma função definida assim por partes, tá, em pedaços, então eu tenho uma função definida por duas partes diferentes, não necessariamente iguais, podem ser iguais. Então, o que a gente quer é que essas duas partes, esses dois gráficos, eles colhem, emendem assim, tá? E que existe, aquele ponto não pode ficar aberto. Né? Ou seja, quando a gente fala, existe o f de P, é que o P deve estar no domínio, olha, tudo bem? Deve estar acontecendo isso aqui. Por exemplo, você tem, só para ilustrar aqui, né? Nós temos aqui, a ideia é essa, nós temos aqui uma função, nós temos outra. Isso aqui agora, se eu estou analisando um ponto de continuidade, não pode ter esse furo aqui agora. Tá? Se eu digo que a função é contida em P, então o que tem que acontecer? Tem que existir o limite lateral pela direita, tem que existir o limite pela esquerda, você calcula o limite laterais, e tem que dar o mesmo valor. Tá? O mesmo valor. Além disso, tem que existir o f de P, ou seja, a imagem, ou seja, tem que estar fechada aqui. Tá? Aí o gráfico, claro, o gráfico vai ser um gráfico contínuo, sem salto, não vai ter aquele salto. Se acontecer um salto, por exemplo, se você tivesse assim, ó, se esse gráfico começasse aqui em cima, se tivesse um salto, por exemplo, ó, esse aqui não seria contínuo, porque quando você calcular o limite pela direita, vai dar um valor aqui em cima, vou chamar de L1. E calculando pela esquerda, vai dar um valor aqui embaixo, vou chamar de L2. Olha. Então você vê que esse é um típico gráfico que o limite não existe, olha, que a função é descontínua nesse caso. Então a continuidade está associada à junção dessas duas partes. Tá? Nessa emenda, posso usar uma linguagem mais simples, mais popular, a emenda, nós estamos relacionados, quando você estuda a continuidade, você está verificando a questão da emenda. O que acontece com os dois gráficos, com essas duas partes, exatamente nesse ponto que é o extremo aqui do intervalo. Se não tem salto, se eles colarem os dois gráficos, se não tiver salto, então essa função é contínua. A própria etimologia da palavra, ela se auto-explica, tá bem? O gráfico é contínuo. Olha, se deu um salto, então o gráfico é descontínuo. Claro que se for calcular os limites laterais, você vai ver que os limites laterais existirão, mas eles serão diferentes, tá? Então, exemplo de função contínua. Só um minutinho, pessoal, só para eu tomar um copo de água rapidinho. Vou continuar. Ok, vamos dar alguns exemplos de funções contínuas. Bom, o legal da gente estudar a continuidade é porque você tem muitos exemplos. Na verdade, todas as funções elementares, ou seja, todas aquelas funções que nós conhecemos, a função quadrática, a função afim, função constante, função exponencial, função logarítmica, as funções trigonométricas, todas essas funções conhecidas nossas, elas são funções contínuas. Então, isso facilita muito para a gente, porque vai nos ajudar bastante. Ou seja, a função contínua, na hora de calcular o limite, é só você jogar o P direto no lugar do X. Ó. Então, quando você joga o P direto no lugar do X, olha o que aconteceu aqui. Ó. É quando a função é contínua, pessoal. Nós substituímos o P diretamente no lugar do X, olha o que aconteceu. Eu peguei o P e joguei direto. Ó. Por que a gente está fazendo essa substituição direta do P? É porque nós estamos trabalhando com funções contínuas. Quando a função é contínua, você pode colocar o P diretamente lá. Ou seja, tu tem uma função afim, ela é contínua, então você joga diretamente lá. Ok? Ficou claro aí? Vamos então lá a exemplos. Vou chamar de exemplo 3, só para te dar continuidade àquela sequência de exemplos. Exemplo 3. Exemplo 3. Todas as funções elementares são contínuas. Todas as funções elementares são contínuas. Por exemplo, a função chamada de A. Função constante.
Função constante. A função constante é contínua. Ou seja, se você tomasse f de x igual a uma constante, tá? Que pertence aos reais. Ó. Então, se você tomar essa função constante, o k é um número real, só lembrando que o gráfico da função constante é uma reta horizontal, né? Isso que você lembra aqui. Suponha que o k é positivo, então é uma reta assim, olha, passando no k. Tá? Só para lembrar. Eu sei que você sabe isso, mas para a gente lembrar aqui. Então, olha, o gráfico da função constante é uma reta, ou seja, é uma função contínua. Tá? O limite da constante é a própria constante. O limite de uma constante, quando x tende a p. Olha, então, se você substituir, observa aqui, ó. Se eu tenho f de x, se ela é contínua, eu jogo direto aqui o p. Ó. Então, o limite de k, quando x tende a p, é o próprio k. Então, sempre o limite da constante dá a própria constante. B. Eu vou colocar uma função potência aqui. Função potência. Se eu tenho, por exemplo, a função f de x igual a x elevado a alfa. Vem para qualquer alfa pertencente aos reais, claro. Para todo alfa pertencente aos reais aqui. Tá? E considerando, claro, no caso de frações, aí não tem a questão das raízes. Né? Aí você vai verificar se são raízes de índice par. O x tem que ter uma condição de existência, né? O x tem que ser positivo. A raiz quadrada, por exemplo, tem que ser o x positivo. Se for raiz de índice, se o alfa for ímpar, então não vai ter problema. Mas vamos considerar aqui um expoente real qualquer. Por exemplo, se o alfa for igual a 2, e tem a função quadrática, tá? Uma potência dessa forma, vamos fazer assim. Vou colocar com a função quadrática. Assim, x ao quadrado, por exemplo. Função quadrática. Assim, f de x, eu vou colocar só por números inteiros. X ao cubo, inicialmente. Tá? Então, de maneira geral, f de x igual a x elevado a alfa. Tá? Um exponencial. Mas isso vale para todos os reais, tá? Esse alfa aí. Muito bem. Então, o limite de uma potência, tá? O limite de x, quando x tende a p, tá? Essa função é a função identidade, né? O limite de x quando x tende a p é igual, você pode jogar o p direto, dá p. Tá? Se você tem o limite de x ao quadrado quando x tende a p, vai dar p ao quadrado. Bom, e assim é. Tá? O limite de x ao cubo, o estado do vídeo está aparecendo ainda. Aqui está. O limite de x ao cubo, quando x tende a p, dá p ao cubo. E assim sucessivamente. Tá? Estou falando aí de funções contínuas. A função exponencial, pessoal. Função exponencial. Deixa eu dar uma olhada no horário. Como é que está aqui o horário? Tá bom. Tá bem o horário aí. C. Função exponencial, por exemplo. Função exponencial. Se você tiver a função assim, f de x igual uma exponencial qualquer, mas eu vou colocar com base 2. 2 elevado a x, por exemplo. Uma exponencial assim. Por exemplo, outro exemplo, f de x igual meio elevado a x. Tanto faz a base. Eu sei que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Mas aí você pode, diferente de 1. Se é diferente de 1, então você considera, em geral, duas categorias de função exponencial. Aqui é maior que 1, que a base é maior que 1 e que a base é menor que 1. Quando a base é maior que 1, só lembrando, um gráfico, a curva crescente, e quando a base é menor que 1, está entre 1 e 0, dá uma curva decrescente. Enfim, se você tem o limite da função exponencial, ela é contínua. Tá? O limite de 2 elevado a x, quando x tende a p, isso aqui é 2 elevado a p. Você pode substituir direto o p na função exponencial. O limite de meio elevado a x, o x tende a p,
também elevado a P. E se qualquer P é hiperreais. Vamos lá. Nesse D, estou falando aqui de funções elementares. São só aquelas funções que a gente já usa no nosso dia a dia aqui no cálculo. Função logarítmica. Função logarítmica. Então, se eu tenho a função assim, fx, eu vou considerar com base 2 também, tá? O logaritmo de x na base 2, tá? E, por exemplo, fx, logaritmo de x na base meio. Tá? Claro, quando a base, só lembrando, a base do logaritmo é igual à base da exponencial. Então, quando a base é maior que 1, você tem o gráfico da função logarítmica crescente, e quando a base é menor que 1, isso aí você deve estar lembrado, o gráfico da função exponencial é decrescente. Bom, se você vai, essas funções aí são funções contínuas. Se você vai calcular o limite, então você pode substituir direto o P. O limite de logaritmo de x, quando x tem na base 2, quando x tende a P, você pode substituir o P diretamente no lugar do x. O log de P na base 2. O mesmo acontecendo com a base menor que 1. Então, logaritmo de log de x na base meio, quando x tende a P, é igual a log de P na base meio. Log de P na base meio. Não sei se aqui já saiu do vídeo aí. Log de P na base meio. Função logarítmica. Outras funções que são funções contínuas são as funções trigonométricas, tá bem? Se você tiver letra aí, tá? Dentro das funções logarítmicas ainda, em geral, outros exemplos aqui, você pode ter assim, você pode ter a função f de x, isso aqui é exponencial, tá? E elevado a x é uma função exponencial importante, tá? É quando você usa a base, como base, esse constante de Euler. Tá? Aproximadamente, vou colocar aqui, isso aqui não, é um número irracional, tá? 2,71, isso aqui segue aqui, sei lá, 2, 3, isso aqui segue, tá? É um número irracional aqui, mas ele tem esse valor 2,71 mais ou menos aproximado aqui. Ou seja, ele é maior do que 1. Tá? Essa exponencial é como se fosse essa, parecida com essa aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, essa aqui é contínua, tá? É contínua também. Se você tem assim, f de x igual ao logaritmo natural de x, ó. Logaritmo natural de x. Aqui também, ó, a base é a constante de Euler, tá? Isso aqui é chamado constante de Euler. Tem logaritmo natural de x, que também são exemplos aí que são importantes. Então, também é contínua, tá? A base é E, que é igual a 2,71, 23, sei lá. Aqui é um número irracional, você sabe que esse número irracional aqui, ele é um decimal infinito, tá? Isso aqui vai embora, tá? Vai ao infinito. Em geral, na hora de fazer conta, a gente usa esses valores aproximados aí, 2,7, 2,71, aproximadamente. Então, isso aqui é contínuo também. Tá? É contínuo. Vamos lá, então, letra E. Funções trigonométricas. Funções trigonométricas. Então, claro, se você tem assim, f de x igual a cosseno x, ó, isso aqui é função contínua, tá bem? Vírgula, f de x igual a seno de x, também, ó, trata-se de função contínua. F de x igual a tangente de x. Bom, as demais são consequência dessas três, tá bom? Então, eu vou considerar essas três por enquanto, apenas com você. Então, são funções contínuas, tá? São, etc. São funções contínuas. Tá?
são contínuos. Você vai construir o gráfico, então você tem a função contínua. Tá? Quando estou me referindo à continuidade aqui, a continuidade geral é quando a função é contínua em todo o seu domínio, tá bem? Não estou me referindo a um ponto específico, mas ela é contínua em todo o seu domínio. Vou comentar mais aí. Mas vou falar aqui para vocês. Eu vou, para encerrar esse vídeo, depois nós falaremos outro, eu vou falar em algumas propriedades operatórias do limite. Propriedades operatórias do limite. Quatro. Propriedades operatórias. Propriedades operatórias do limite. Então, consideremos duas funções, vou considerar duas funções definidas no mesmo domínio, tá? Duas funções f e g, tá? São duas funções definidas no mesmo conjunto, tais que o limite de f de x em x tende a p, não seja do mesmo conjunto, mas pelo menos o p faça parte daqueles pontos que é possível você calcular o limite. Suponha que existe limite de f de x quando x tem a p, tá? E isso aqui, esse valor aqui, suponha que seja um valor L1, tá? E limite g de x quando x tende a p, isso aí suponha que seja um valor L2, tá? Considerar isso aí. Então, vamos lá. Primeira propriedade operatória, vou chamar A. Essa propriedade operatória aqui é o limite da soma. Limite da soma. Ou seja, se você quer calcular o limite da soma das duas funções, ou seja, o limite de f de x mais g de x, o limite da soma das duas funções, considerando, claro, que ambas têm limite no ponto P. Então, o limite de f mais g tem a P. O limite da soma é a soma dos limites, ou seja, você pode calcular separadamente cada limite. Tá? Então, é o limite de f mais limite de g. O limite da soma de duas funções você separa, calcula separadamente, é uma propriedade de linearidade, né? Quando x tende a p, e aí o limite de g quando x tende a p. Você calcula separadamente os limites, você pode calcular. O limite de f quando x tende a p. Bom, é claro que aí vamos ter L1 mais L2. Já que esses limites existem, que aqui é L1 e aqui é L2, então o limite da soma é a soma dos limites. D. O limite do produto. Limite do produto. Limite do produto. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Você tem assim, se você tem o limite do produto de f com g, f de x multiplicado por g de x, então o limite do produto é o produto dos limites. Significa que desde que eles existam, tá? Esses limites existem, então você pode calcular separadamente, tá? É o limite de f multiplicado pelo limite de g. Calculo separadamente. Limite de f, quando x tem a p, multiplicado pelo limite de g. Aqui, obviamente, quando x tem a p, tá? É a mesma tendência do limite daqui. X tem a p, aqui quando x tem a p. E que vai ser igual a L1 multiplicado por L2.
C, limite do quociente. Limite do quociente. Limite do quociente. Limite do quociente. Olha, se você tem o limite do quociente das funções, f de x sobre g de x, claro, desde que esse quociente exista aqui, para todo x, tá? No domínio de g. Quando x tem a p, o limite do quociente aqui é igual ao quociente dos limites. Tá? É o limite de f, quando x tem a p, dividido pelo limite de g, quando x tem a p. Isso aqui, na verdade, é L1 sobre L2. Claro, isso acontece desde que o L2 seja diferente de zero. Tá? Você sabe que você não pode ter zero no denominador. Então, isso aqui só é possível se tiver o L2 diferente de zero. Ok? Limite do quociente, o que mais? Se você tem, a letra D, você tem o limite do produto de uma constante pela função f, o limite do produto de uma constante pela função f, então você pode conservar a constante, ou seja, o limite da constante é a própria constante, então você conserva a constante e calcula o limite da função. Seja a constante, ela sai do limite. Até porque o limite da constante é a própria constante. A constante, ela sai do limite. Bom, nós vamos ficar com essas propriedades aí, essas propriedades por enquanto, e vamos fazer alguns exemplos rápidos aí para a gente parar. Bom, claro, nós sabemos que as funções elementares, elas são contínuas, né? A potência, a função exponencial, essas funções são contínuas, né? Então, eu vou chamar de exemplo, acho que é o exemplo 5. Exemplo 5, ponto. Então, considerando que as funções elementares são contínuas, vírgula, temos que as funções elementares são contínuas, então você tem isso aqui. Se você tem A, né, o limite, se você tem f de x elevado ao expoente alfa, tá, quando x tem a p, isso aqui então é igual a... Você pode substituir direto, já que é contínuo, então, e a função exponencial, claro, desde que a função f de g seja contínua. São contínuas. Então, se, continuando aqui, desculpa, um pedaço aqui, se fg, visto dados anteriormente, também forem contínuas, então, agora vamos à letra A. O limite de f de x elevado a alfa, quando x tende a p, bom, você pode substituir direto, tá? É o f de x elevado a p. B. Se você tiver limite de raiz quadrada de f de x, ó, quando x tem a p, porque a raiz quadrada, claro, você tem, na verdade é uma potência desse tipo quando alfa é igual a meio, tá? Uma potência, alfa igual a meio. Então, como vale aqui também, tá? É a raiz quadrada de f de p, você substitui direto. Isso aqui é muito útil, pessoal, quando a gente está resolvendo questões. Às vezes você tem uma questão um pouco mais complicada, mas aí, a partir de alguma fatoração, de uma redução, você chega numa coisa mais simples desse tipo. É por isso que eu estou dando esses exemplos aí.
considerando, usando o fato que as funções elementares elas são contínuas. Mais ainda, a letra B, letra C agora. Se eu calculo então o limite, se eu tenho a exponencial e elevado ao f de x, olha, quando x tem a p, então eu posso colocar, já que essa aqui é uma função contínua, a exponencial é contínua e eu estou considerando que a função f também é contínua, então você substitui direto e elevado a f de p, o valor será esse. Lembrando que aqui é exponencial, tá? É uma função exponencial. Isso aqui é a constante de Euler, já comentamos isso aqui. Isso aqui é a função exponencial. Exponencial. Função exponencial, tá vendo? D. Você tem a função logarítmica, por exemplo, log natural de f de x. Logaritmo natural de f de x parcial. Quando x tem AP, então você joga direto. Tá? Já que o logaritmo é contínuo, a função f é contínua, isso aqui, substituindo direto, então, o valor de x, você vai ter o log natural de f de p. Log natural de f de p. Tá? Logaritmo, tá? Função logarítmica aqui. E, por exemplo, o limite do cosseno da função f de x, na função f de x, tá? Vou colocar aqui um colchetezinho, bem parece. Bem aqui. Quando x tem a p, aqui é o cosseno de f de p. Substitui direto. F, limite do seno de f de x, quando x tem a p, é igual ao seno de f de p. Bom, e assim é, tá, pessoal? Se você tem aqui uma composição de uma função, duas funções contínuas, a função cosseno é uma função elementar, é contínua, a função f é contínua, aqui você tem uma composição, tá? Toda vez que você tem composição de funções, então você pode substituir direto, quando é uma composição de funções contínuas, como nesse caso aqui, ó, raiz quadrada é contínua, aqui a f é contínua, então são composição de contínuos. Aí você pode substituir direto e você vai obter o resultado que espera. Bom, eu vou parar por enquanto, mas no próximo vídeo, então, nós já iremos falar de teorema de confronto, e limites infinitos, e a gente já vai partir para o término desse assunto, tá bom, pessoal? Tá? Obrigado, até o próximo.